Olá, eu sou o professor Glauco Santos, do Telecentro Municipal de Camanducaia. Esta é a aula 8 de Programação em Linguagem C. Na aula de hoje, vamos falar sobre estruturas de repetição. No caso, vamos abordar o for. Essa é a primeira parte da aula do for. O que são estruturas de repetição? Estruturas de repetição são laços de repetição. Estes laços permitem que um conjunto de instruções seja repetido até que se faça a condição desejada pelo programador. A linguagem C possui 3 laços de repetição comumente usados: o for, o while e o do while. Na primeira sequência de aulas, vamos aprender a usar o for. Por qual motivo vou usar um laço de repetição? Nos exercícios anteriores, você aprendeu a fazer no programa apresentar uma mensagem usando o comando printf. Imagine então que você tem que agora criar um programa que conta, ou seja, mostra na tela os números de 1 a 10. Como faria isso? Se você não sabe usar o for, é bem provável que o resultado seja mostrado na tela. Você iria criar uma sintaxe onde iria escrever 10 vezes o comando printf e para cada comando printf você iria indicar um número, assim como está na tela de modelo. Ao apertarmos F11 para salvar, compilar e executar, temos o seguinte resultado. O programa vai abrir e fazer uma contagem de 1 a 10, da forma que a sintaxe estava anteriormente. De certa forma, o resultado foi alcançado. Se você tem que fazer um programa que conta de 1 a 10, você fez um programa que conta de 1 a 10 e apresenta para o usuário. Mas não existiu uma contagem real. Você mandou o programa mostrar os valores que você digitou 1 a 1. O seu programa não contou quantas vezes ele estava fazendo este processo. Imagina fazer uma contagem destas 1 a 1 até chegar ao número de 10.000. Você teria de escrever 10.000 printf e a sintaxe ficaria gigantesca. Como acabei de falar, você levaria muitas horas para preencher uma contagem até chegar ao número 10.000, desta forma, como mostrado na tela. Por este motivo, devemos usar as estruturas de repetição e fazer com que o computador faça todo o trabalho por nós. Além de ser mais rápido, você irá reduzir as linhas de código em sua sintaxe. Construindo a estrutura de repetição for. Exercício 1. Para inserir o comando for, precisamos construir a seguinte sintaxe: for, abre parênteses, variável, ponto e vírgula, condição, ponto e vírgula, incremento, fecha parênteses, abre chaves, insere o comando que você quer repetir, fecha chaves. Muita atenção na montagem da sintaxe para não confundir os sinais de maior e de menor, que é um grande erro daqueles que estão começando a programar agora. Sempre há a troca entre os sinais de maior e menor, então atenção. Observe que a variável aqui é o x, int x, que vai começar com o valor 0. Por quê? Dentro do comando for, eu abri parênteses e indiquei que x é igual a 0, ou seja, a variável começa com o valor 0. Ponto e vírgula,
Depois temos de dizer ao programa que se x for menor do que 10, porque você quer contar até 10, ele fará um incremento. O que é incremento? Ele vai adicionar valores. No caso, ele vai adicionar valores para o próprio x, na forma mais 1. Aqui utilizamos o comando x mais mais. O que significa? X mais 1x. Então, quando inserimos o comando printf e mandamos printar o x, o que o programa irá fazer? Inicialmente, ele vai mostrar o valor de x, que é 0. Só que como o x é menor do que 10, 0 é menor que 10, ele não vai passar para o comando system pause do programa, ou seja, ele não vai pausar o programa, ele não vai parar o programa. Ele vai seguir acionando o comando de repetição, que é o for. Então ele vai fazer uma segunda passagem. Na segunda passagem, o x já não é mais igual a 0. O x agora é igual a 1. Só que 1 ainda é menor do que 10. Então ele vai mostrar que o x agora vale 2 e vai somar mais 1 nesse valor 2. Então na terceira passagem do programa, ele irá mostrar que o x é igual a 3. Confira como vai acontecer tudo isso. Apresentando o resultado do exercício 1. Ao apertarmos F11, o resultado então será este. O programa vai fazer a contagem de 0 a 9. Você deve estar se perguntando: se mandei o programa contar até 10, por que ele foi até 9? Isso acontece porque o computador considera o 0 na contagem de valores. O 0 também é um valor, e se você contar de 0 a 9, você tem 10 valores na tela. Preste atenção agora. A sintaxe mandou ao computador exibir o valor da variável. O primeiro valor de x, ele é 0. Então é o primeiro valor que vai estar mostrado na sua tela. Só que existe uma condição de repetição. Se o valor de x for menor que 10, o comando printf será acionado até que o x satisfaça a condição de não ser mais menor do que 10, menor do que o valor 10. Então o primeiro printf mostra o 0, o segundo printf ele mostra o 0 mais 1, o valor 1, o terceiro printf vai mostrar o valor 1 mais 1, ou seja, 2, o quarto printf vai mostrar o resultado de 2 mais 1 igual a 3. E assim ele vai fazer até chegar no 9. O que acontece? Quando ele chegar no número 10, ele não vai mostrar mais a contagem. Ele não vai fazer a contagem de 0 a 10. Por que ele não vai fazer a contagem de 0 a 10? Porque você pediu os valores menores do que 10, não igual a 10. Então você satisfez a condição exigida e o programa passa para a segunda parte, que é o System Pause. Corrigindo o exercício 1. Como o nosso programa ainda não está certo, pois precisamos que ele conte até o valor 10, ele contou somente até o 9. Além disso, não precisamos que ele conte e mostre o 0. Para que essas condições sejam atendidas, vamos precisar alterar a sintaxe. Atenção aos detalhes. Para fazermos a contagem solicitada, que foi de 1 a 10, precisamos primeiro dizer que a variável x vale 1 e não 0. Porque senão ele vai começar a contagem a partir do 0 e não a partir do 1. E depois adicionar o sinal de igual na condição. Então, o for vai forçar a repetição do printf enquanto x for menor ou igual a 10. Veja o resultado.
Exercício 1, corrigido. Ao apertar F11 para salvar, compilar e executar, teremos o seguinte resultado. Agora sim o programa está correto. Usamos o for para fazer o computador contar de 1 a 10, e ele atendeu às condições que precisávamos. Ou seja, ele não considerou um número 0 e contou realmente até o 10. Você poderia, por exemplo, voltar agora e fazer um teste. Aumentar o número da contagem para 100, 1000, 10.000. Cuidado a aumentar muito. O computador não vai negar de contar, mas o programa vai ficar pesado, porque ele vai repetir diversas vezes ou até milhares de vezes, dependendo do valor que você inserir, até ele terminar a contagem. Atividades. Para treinar a aula de hoje, crie um novo programa que conte até 25 e que considere o valor 0. Faça um novo programa para o exercício 3 que conte até 10, mas que comece a contar a partir do valor 3, não mais do 0 e nem do 1, a contar a partir do valor 3. Atenção! Essas atividades serão corrigidas na próxima aula. Fim da 8ª aula de Linguagem de Programação C. Obrigado por ter assistido e continue com a gente no canal assistindo nossas aulas. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like.